Oi, gente, eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo e eu queria compartilhar um pouquinho sobre o que Deus tem falado comigo. A gente atualmente estamos viajando, né? E um dos voos que a gente pegou foi um voo de 15 horas. E dessas 15 horas eu consegui dormir apenas 3. Eu estava sem bateria no celular, como era um voo noturno, as luzes estavam todas apagadas, né? Então, enfim, foram horas aí que eu tive para meditar e pensar bastante. E uma das meditações, uma das coisas que eu pensei, foi muito interessante, porque recentemente eu passei por um cronograma capilar. Para quem não sabe, cronograma capilar é uma rotina de cuidados com o cabelo, onde quando você vai lavar o cabelo, quando você vai tomar banho, após o shampoo você usa um creme de tratamento. Então você vai intercalar entre um creme de hidratação, nutrição e reconstrução. E assim você vai fortalecendo e cuidando mais do seu cabelo. Isso porque alguns meses atrás eu tive a loucura de pintar meu cabelo de loiro. Eu descolori ele desde a raiz até as pontas e fiquei loiríssima. Só que, como depois eu descobri, o loiro não combina comigo. E eu não estava me identificando loira. Então eu fiquei apenas um mês loira. E logo em seguida, então, eu pintei o meu cabelo de novo de castanho escuro. E isso acabou com o meu cabelo, foi horrível. E aí eu comecei a fazer o cronograma capilar para recuperar os fios do meu cabelo. Então, eu tava lembrando, né? Porque durante a viagem eu fui vendo tanto que o meu cabelo já tinha melhorado, né? Ele já tava voltando a ficar cacheadinho. E aí eu fiquei pensando em todo o processo, né? Que a gente tem aí do cuidado do cabelo. E aí eu queria usar uma comparação, uma analogia entre o cronograma capilar nosso do dia a dia com a nossa vida espiritual. Usando o mesmo cronograma para a gente cuidar do cabelo, para a gente cuidar da nossa vida espiritual. Porque é muito fácil a gente se perder na nossa vida espiritual e a gente só vê que tá uma bagunça, que está mesmo ruim quando a gente pensa que já não tem mais solução, né? Só uma observação, o cronograma capilar, ele não é algo somente para cabelos que passaram por uma química forte. Ele é indicado para toda a vida, né? Para a gente manter o cuidado e a saúde dos fios. Então, mesmo que você esteja com o cabelo sem nenhuma química, sem nenhum tratamento que tenha machucado os seus fios, é indicado sim a gente fazer um cronograma capilar, até para ele manter, ficar sem frizz, sem ponta dupla, as pontas quebradiças, enfim. Mas o foco desse vídeo não é falar sobre cronograma capilar, até porque eu não sou nenhuma especialista em cabelos, eu sou mesmo curiosa. Mas sim compartilhar um pouquinho dessa analogia e comparação entre o cuidado capilar, o cronograma capilar, com a nossa vida espiritual. Então, primeiro, um creme de hidratação. Vamos falar sobre hidratação. A hidratação é para a gente trazer de volta aos fios a água que ele perde ou no banho ou durante o dia, né? E como funciona? Como a gente poderia aplicar isso na nossa vida espiritual? Bem, eu acho que a gente poderia aplicar o devocional, né? É aquele cuidado diário, aquela reposição de água diária que a gente coloca quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem aquele momento pessoal com Deus, onde Deus vai falar algo específico ao nosso coração, né? Na nossa vida. É um momento que a gente tem de oração, onde a gente reconhece e agradece a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. A hidratação, o devocional é algo diário, é uma necessidade diária que a gente tem. Assim como a água, a gente precisa dela todos os dias, eu acho que o devocional também é uma busca que a gente tem que ter diária. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a reeducação alimentar, eu descobri que eu não estava bebendo água o suficiente. E aí, a partir do momento que eu comecei a beber mais água, eu percebi o tanto que o meu corpo melhorou e o quanto o meu corpo carecia mais de água. E às vezes a nossa vida espiritual com devocional é isso. A gente faz um dia sim, 2 não, um dia sim, um não. E só quando a gente busca mesmo, a gente tem essa comunhão forte com Deus e busca todos os dias ter um devocional,
a gente percebe o tanto que ele é necessário, o tanto que ele transforma a nossa vida, né? Então, hidratação. Segunda parte seria a nutrição. A nutrição, ela repõe os lipídios, que seria meio que a gordurinha boa que o cabelo perde, né? E então a gente usa aí cremes de abacate, óleo de coco, azeite, tem gente que faz também nutrição com azeite, enfim. Mas qual seria a comparação então bíblica ou nessa parte espiritual para a nutrição? Eu creio que seria aí o estudo bíblico. Devocional é importante? Sim, muito importante. Mas a gente não deve se privar apenas no devocional. Não deve se privar apenas em ter o nosso momento com Deus, de devocional, meditação, mas sim a gente crescer espiritualmente através do estudo da palavra de Deus. Então é muito importante a gente atentar, buscar, a ouvir mais pregações, não só no domingo, né, pela manhã e pela noite, mas ao longo da semana, estudos bíblicos, ouvir mais músicas cristãs, isso tudo vai nutrir o nosso coração e o nosso crescimento espiritual, vai nos fortalecer. É muito bom a gente não só meditar, mas a gente se fortalecer na palavra de Deus, decorar versículos. Eu lembro que quando a gente era criança, eu sabia muito mais versículos de cor do que eu sei hoje. Ou então, numa pregação ou numa leitura bíblica, começa a ler um versículo que eu decorei na infância, ele já vem de volta à memória. Então, a nutrição é a gente buscar nos fortalecer no estudo bíblico, na palavra de Deus, além do devocional. Eu posso deixar aqui embaixo algumas dicas, algumas recomendações de pregações, estudo bíblico, que quando eu tenho lido, na verdade eu ouço mais, eu tenho muita dificuldade em leitura, mas eu adoro ouvir. Então, por exemplo, eu faço meu devocional em um trecho da palavra e depois eu vou ouvir um estudo bíblico dentro daquilo que eu li. E isso me ajuda a meditar e aprender mais a palavra de Deus ao longo do dia. E a segunda parte seria a reconstrução. A reconstrução, ela é o processo mais forte do cronograma capilar, né? Então, a gente poderia usar em comparação o agir do Espírito Santo na nossa vida, né? E assim como o cronograma capilar, tudo é unido, é uma coisa só, só que usado em diferentes áreas ou diferentes momentos da semana, assim é a nossa vida espiritual. A gente tem a leitura bíblica diária com devocional, a gente tem um estudo bíblico, onde a gente nos aproxima de Deus, a gente aprende mais sobre a palavra de Deus, e a gente também tem que ter ali a consciência de que quem habita em nós é o Espírito Santo. E ele está ali para nos reconstruir. Então, a gente dá espaço para Deus agir e trabalhar em nossa vida. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Realmente, a gente não tem forças, a gente não consegue. Mas é por isso que Deus nos deu o Consolador. E Ele está ali no nosso coração para nos ajudar. É Ele que vai agir, não somos nós. É Ele que vai agir em nossa vida. Então, a reconstrução seria a gente buscar a ajuda de Deus para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Conforme a gente vai aprendendo mais sobre a palavra de Deus e lendo a Bíblia, Deus vai tocando no nosso coração. Mas não adianta Ele falar conosco e a gente não dar ouvidos, não deixar Ele agir em nossa vida. Se você olha para trás e vê que você é a mesma pessoa, você está no mesmo lugar na sua vida espiritual do que ano passado ou anos atrás, tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para o nosso coração e de fato reconhecer que a gente precisa crescer, a gente precisa nos fortalecer. E somente buscando a Deus, buscando a ajuda do Espírito Santo, que a gente vai conseguir crescer e deixar Ele reconstruir a nossa vida. Às vezes é alguma área muito específica, que só você e Deus sabe, e você pensa, Senhor, já tentei de tudo, não consegui. Mas deixa Deus agir, busca na palavra de Deus, busca nele a ajuda para você trabalhar na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu casamento. Então, bem, isso foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração e eu vim pensando ao longo dessa viagem. Espero que eu tenha abençoado a sua vida e fique com Deus. Um grande abraço.